O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas, voltou a ser alvo de um golpe virtual, no qual sua imagem foi manipulada para divulgar um suposto programa do governo federal que promete benefícios de acordo com o número final do CPF. A fraude circula nas redes sociais e já foi desmentida pelo governo. Mas quem vai falar sobre o caso é o nosso colunista Fábio Serapião. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, tudo bem? Já chega aí do carnaval trazendo notícias sobre Nicolas Ferreira, deepfake, algo que a gente se preocupa muito e com a eleição já em 2026 se preocupa mais ainda. Primeiro me explica o caso, depois a gente conversa mais sobre. Pois é, enquanto a gente estava na folia curtindo o carnaval, tinha um novo golpe aí circulando na praça e que utiliza, né, a imagem do deputado Nicolas Ferreira. Ele no passado já havia sido alvo de um golpe como esse, mas no Facebook. E dessa vez a gente estava ali durante o carnaval acompanhando as redes e no Instagram estava rolando um vídeo dele, um deepfake ali, que era muito bem feito com a imagem dele, em que ele se passava por um garoto propaganda do governo federal. Ele, que é da oposição, né, do PL, partido do Jair Bolsonaro, que faz oposição ao governo Lula, e estava ali como uma espécie de garoto propaganda do governo, falando de um suposto benefício relacionado a algumas pessoas que tiveram algum golpe no CPF. Então ali ele falava que pessoas que tinham o CPF com determinados números poderiam clicar ali e ter direito a um benefício. A gente na coluna procuramos o deputado Nicolas, procuramos o governo, o deputado negou, o governo negou, disse que realmente era um golpe, né? Era um vídeo fake, mas ele continuou a circular e está por aí. O Nicolas, como é reincidente, como vítima nesses golpes, ele acionou a Polícia Federal já, disse que mandou várias representações para a Polícia Federal, porque diz que como ele é uma pessoa muito influente nas redes, tem um alcance muito grande, esse golpe tem feito muitas vítimas. Então, vale aí todo mundo para ficar esperto, né, quando aparecer esse dinheiro fácil aí, principalmente envolvendo rostos de pessoas públicas, pessoas conhecidas, porque na maioria das vezes é golpe. Dessa vez foi com o Nicolas, mas pode ser com outras pessoas também. Todos já desmentiram e agora a gente está atrás aí para ver quantas vítimas já tem e se a Polícia Federal já começou a investigar esse caso. Fábio, é fato, né, que a gente vê muito mais na extrema-direita acontecer esses casos de notícias fake news. Você acredita que um caso acontecendo com um representante da direita tão forte quanto o Nicolas pode fazer com que a direita no Congresso trabalhe mais para haver maior controle da internet? Porque o que a gente está vendo aí é um golpe, claro que é um golpe envolvendo dinheiro, mas a gente está prestes a começar, 2026 está aí, uma eleição presidencial em que esse tipo de golpe pode ser usado contra o eleitor. Você acha que isso pode mobilizar a bancada para entrar nesse acordo, já que há toda essa discussão sobre regular ou não a internet? Acho que o debate da regulação das redes sempre vai dividir a esquerda com a direita, mas nesse caso das deepfakes, eu acho que tende a uni-los, porque todo mundo pode ser vítima, né? Um trabalho bem feito ali de inteligência artificial consegue manipular tanto as imagens do político da direita, da esquerda, e igual nesse caso, o político da direita, talvez hoje o que tem mais influência nas redes, que é o Nicolas Ferreira, foi vítima. Então eu acho que isso em algum momento vai fazer com que eles participem também desse debate e comecem a falar aí o que é possível fazer para coibir um pouco esse tipo de crime. O Nicolas ontem, depois que procuramos ele mesmo postou um vídeo nas redes dele falando que era golpe, conversando com os seguidores dele para explicar que é um golpe, que ele não faz esse tipo de coisa. Então eu acho que isso vai se sensibilizar aí também a direita para que eles possam debater em forma conjunta uma forma de coibir o uso desse tipo de inteligência artificial para dar golpes. Você disse que buscou o Nicolas. Como foi a reação do deputado? Porque eu acredito que deve ser uma sensação muito ruim, ainda mais nesse caso, que envolve duas coisas que ele é bem contra, né? Ele é contra, obviamente, o golpe, contra o governo federal, acabaram envolvendo ele nessas duas coisas. Como foi realmente essa conversa com ele? O que mais ele contou pra você, né? Ele falou que já vai procurar a polícia, mas o que mais teve nesse papo? Pois é, e o Nicolas, o que ele diz é que é justamente esse alcance grande que ele tem que faz com que a imagem dele seja utilizada, né? Ele disse que procurou várias vezes, desde as primeiras vezes que aconteceram, ele já procurou a Polícia Federal, disse que vai procurar novamente por causa desse novo golpe, e ele faz um alerta para todos os seguidores dele que fiquem atentos, porque ele não faz nenhum tipo de propaganda ou tipo de publicidade relacionada a esse tipo de golpe, né? Então ele, nas redes dele, postou um vídeo e pediu para todo mundo ficar atento em relação a isso.
Serapião, você que tem contato direto com tantos deputados, senadores, pessoal da política em si, né? Eu queria que agora realmente uma questão mais pessoal, como é que você analisa esse risco do uso da deepfake, né, em 2026? Eu acredito que em 2025 a gente já viu isso acontecer, não tanto quanto imaginávamos, até porque, por ser eleição municipal, talvez a coisa tenha sido mais localizada. Com a eleição presidencial, a gente vai ver isso se estourar, né, de forma, né, nacional. Como é que você enxerga isso? Como é que é a conversa com os deputados? Você já disse aqui, claro, que há aí pelo menos um consenso em relação às deepfakes, mas assim, qual é a tua preocupação enquanto comunicador, enquanto jornalista, para essa eleição de 2026 em relação a casos como esse que a gente está vendo acontecer diariamente? Eu acho que o próprio Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou sobre o uso de inteligência artificial, de deepfake. Eu acho que esse tema deve ser um dos principais temas da eleição. E é isso, ninguém está imune, a direita não está imune, a esquerda não está imune. Então eu acho que o caminho para eles é fazer um debate sobre como coibir isso. O mais difícil é nesse momento que a gente tem um debate sobre como regulamentar redes sociais e como trabalhar para que as redes também façam um trabalho de monitoramento. Eu acho que esse é o ponto central que coloca o STF em alguns momentos do lado contrário das redes sociais, é um momento que tem um atrito entre eles, mas eu acho que nesse ponto específico, se não houver uma atuação conjunta entre as redes, a justiça eleitoral e os próprios atores da disputa eleitoral, os deputados, senadores, prefeitos, enfim, em 2026, os candidatos a presidente, eu acho que isso não vai ser solucionado. Isso é um problema muito complicado, porque é isso, todo mundo pode ser vítima e é muito difícil. No caso do Nicolas, para quem puder, a maioria das páginas saíram do ar já depois que a gente deu a matéria, mas é muito perfeito, a imagem é muito perfeita, a voz é igual a dele, o semblante, enfim, é ele ali falando. É muito difícil para a população em geral conseguir olhar aquilo e num primeiro momento já saber que aquilo ali é inteligência artificial. Tem algumas ferramentas na internet, enfim, que você consegue ver, mas a maioria da população não tem acesso a isso. Então eu acho que esse é um debate talvez do mais importante do ano que vem, porque isso nas grandes cidades, o pessoal com uma escolaridade maior, eu acho que tem um pouco de noção. Mas na maioria do país, no interior do país isso é um tema complicado e é um tema que é muito difícil da Justiça Eleitoral chegar junto a todo mundo para esclarecer. Então eu acho que é um tema talvez o principal do ano que vem. E a gente está falando aqui de eleições, mas no caso da deepfake, ela pode ir para qualquer coisa. A gente já viu vários artistas reclamando que foram colocados em golpe. A gente já viu casos de adolescentes que tiveram o rosto colocado em imagens pornográficas e tiveram aí uma vida destruída na adolescência. É realmente uma gravidade que não envolve só a eleição. A gente está falando de eleição, mas só para a gente também continuar no assunto, como é que foi a resposta do governo federal e houve alguma resposta pública do governo federal em relação a negar essa deepfake? A gente procurou, acho que não teve uma resposta pública, mas nos responderam a assessoria de imprensa da SECOM, né, a Secretaria de Comunicação do Governo, negando que a conta que tinha o nome do governo federal fosse do governo federal, né? Eu acho que esse era o ponto que chamava mais atenção, como que o principal opositor hoje na Câmara dos Deputados estava trabalhando, em tese, como um garoto propaganda do governo. Mas isso é complicado, tinha o logo do governo federal, enfim, era muito bem feito. Então, vale aí para todas as pessoas, num primeiro momento, não acreditem no que você está vendo, porque, infelizmente, a inteligência artificial consegue nos enganar bastante. E fica aqui o alerta da gente, né? Que nessa gravação manipulada do Nicolas Ferreira, ele aparecia dizendo que os CPFs que terminassem com um determinado número teriam, então, o direito a receber R$1.000 a R$6.000. Então vamos aqui só lembrar para vocês, caso você veja isso, se você vir isso na rede social, se ainda estiver rolando, não acredite, o deputado já negou, o governo federal já negou. E claro, fique atento, como o Serapião agora falou, como o principal opositor do governo atualmente na Câmara ia aparecer num vídeo defendendo um projeto do governo federal. Então vamos, né, tentar usar aí o bom senso, a gente sabe que ela é muito comum, elas são muito bem feitas, mas ainda assim fica aí esse alerta e vamos usar, como eu disse, usar o bom senso, né? Isso, e se viu algo que você desconfiou, as próprias plataformas têm o canal para denunciar, então eu acho que é o melhor caminho aí para evitar que outras pessoas também caiam no golpe. Fábio, muito obrigado pela tua participação aqui. Gente, é um jornalista de 46